Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 35 em diante. Amém? É tão bom estar aqui. Essa igreja está no nosso coração. Filhinha caçula, glória a Deus, vocês são lindos, maravilhosos. Que pena que eu venho aqui muito pouco, mas eu queria vir mais. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Está falando de Jesus. Enquanto a tempestade alvoroçava o barco, Jesus dormia sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Senhor, mais uma vez nós levantamos nosso pensamento, nosso coração a Ti. Eu te peço, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor ministre nessa noite. Usa-me, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós e se manifeste com poder para ministrar a Tua palavra, para que a Tua palavra caia no nosso coração como semente em terra adubada. No nome de Jesus Cristo, todo mal agora vai repreendendo, toda dispersão de pensamento, agora em nome de Jesus eu rejeito, eu repreendo no nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nada nem ninguém, Senhor, nenhuma potestade, nem principado, Senhor, em nome de Jesus, possa nos impedir de sermos alimentados nessa noite com a Tua palavra, com o Teu ensino, com o Teu consolo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia vai começar dizendo que os discípulos estavam na praia e Jesus fala assim: vamos para o outro lado do rio, vamos passar desse lado para o outro. Eles obedecem, entram no barco e começam a atravessar. Aí a Bíblia diz assim: eles deixam a multidão, mas eles entram no barco, mas havia também com eles outros barquinhos. A Bíblia vai falar de uma tempestade que assola o barco onde Jesus estava com seus discípulos. Mas a Bíblia vai relatar uns versículos antes que também havia outros barquinhos, dos quais não aparecem sofrendo o vento da tempestade. O barquinho de Jesus e dos seus discípulos estavam indo, outros barquinhos juntos com eles. Mas na hora que vem a tempestade, a Bíblia só fala que assola o barquinho onde estava Jesus e seus discípulos. Parece com a minha vida e com a tua? Parece que o vento ruim, parece que só para coisa na nossa vida. Parece que só acontece as coisas conosco, com os nossos irmãos, ou com quem está lá fora, ou com quem está no pecado, ou com quem não está fazendo a vontade de Deus. Parece que vai tudo bem, mas parece que conosco é tudo mais difícil. Oh, aleluia, mas eu quero te dizer que onde tem tempestade também tem livramento. Que onde tem tempestade, se você está com Jesus, o teu barco vai chegar do outro lado, sã e salvo. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que não havendo tempestade que pode destruir a minha casa e a tua, se Jesus estiver nela. Então firme-se agora, se você ainda andou titubeando para lá e para cá, na vontade de Deus, firme-se nessa noite. Firme-se
com Jesus nessa noite. Nós não sabemos o destino dos outros barcos, mas o que estava Jesus chegou do outro lado sã e salvo. O que estava com Jesus foi liberto, foi livre. Houve livramento para aquelas pessoas, porque Jesus estava no barco. Aleluia. Agora eu te pergunto, quem é que dorme no meio de uma tempestade? Quem é que pode dormir no meio de uma tempestade? Nós vemos Jesus deitado, a Bíblia diz numa almofada, deitadinho ali. A Bíblia vai contar que entrava água dentro do barco. Será que ele estava olhando o mestre? Será que ele não estava vendo a tempestade? Sabe quem dorme no meio de uma tempestade? Dois tipos de pessoas. Ou uma pessoa muito irresponsável, que está vendo tudo ruim, está vendo tudo para baixo e não toma uma atitude, está dormindo. E outro tipo de pessoa, aquela que sabe alguma coisa que você não sabe. Esse é Jesus. Aleluia. E se alguém aqui está passando por algum tipo de adversidade, ei, o Senhor Jesus sabe o que você não sabe. O Senhor Jesus tem conhecimento do teu futuro, dos teus dias, desde o dia do ventre que você estava no ventre da sua mãe. O Senhor Jesus tem controle, tem domínio, Ele tem tudo nas mãos e nada acontece sem a sua vontade. O Senhor Jesus tem a sua vida nas mãos. O Senhor Jesus conhece o futuro, por isso que Ele tem permitido esse vento, viu, irmão? Por isso Ele tem permitido essa tempestade, porque Ele sabe o que Ele vai fazer com ela. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Em Salmo 139, no versículo 16, diz a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ei, os dias da nossa vida estão escritos no livro da vida lá no céu. Tudo que passaremos nessa terra não está sendo algo novo para Jesus. Jesus não tem nada novo, nada é novo para Jesus. Ele construiu todas as coisas. Então eu quero falar para você, sabe o que? Descansa. Descansa em meio à tempestade. Mas tenha Jesus, chama Ele para o teu barco. Mas descansa, porque o Senhor sabe de coisas que nós não sabemos. O Senhor cuida da nossa vida desde o dia em que estivemos lá dentro da nossa mãe. A Bíblia diz, todos os nossos dias já foram escritos ali. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos ali estavam, Jesus dormindo, e eles estavam com medo do quê? Da tempestade. O que era a tempestade? Era algo fora do barco. Era algo que estava fora do alcance deles. Eles estavam com medo da tempestade. Mas a Bíblia diz que eles acordam Jesus. Eles lançam o Senhor e falam: Senhor, será que o Senhor não está vendo que a gente vai perecer? Será que o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? Aí Jesus acorda. Parece que ele acorda tão tranquilo, tão sabendo tudo que a gente não sabe. E a Bíblia diz que ele fala com a tempestade. E Jesus fala assim: ó, cala-te, aquieta-te. E quando a gente vai pesquisar essas palavras, ali a origem da palavra significa profoneu, cala-te, profoneu, é a palavra do grego. Não significa que ele falou gritando ou que ele falou em alta voz. Profoneu significa falar sem alterar o tom de voz. Você já imaginou um Deus assim? Já imaginou Jesus acordando no meio daquela tempestade, Carol? Naquele vento, talvez as ondas, naqueles barulhos gigantes, né? Mar, revolta, é um barulho bem alto. E Jesus simplesmente, sem alterar o tom de voz, ele fala: cala-te, aquieta-te. Aleluia. Porque, meus queridos, quando o Senhor fala cala-te, aquieta-te, os discípulos ouvem a voz de Jesus humano, mas a tempestade não. A tempestade não ouve a voz de um Jesus humano. A tempestade ouve a voz de Jesus, o Criador. Aleluia. Aleluia. E a voz do Criador, a Bíblia diz que é a voz de muitas águas. Quando tudo que tem se levantado contra a nossa vida ouvir a voz do Criador, ele vai dizer: maldita hora que eu levantei contra esse povo.
porque Ele vai se arrepender de ter se levantado. Porque Deus, quando Ele fala, Ele acontece. As coisas acontecem. A tempestade recua. Aleluia. Tempestades, meu irmão. Nesse caso aqui no Mar da Galileia, conta-se a história que uma crença de que os demônios sopravam as águas do rio. Os demônios sopravam as águas do mar. Era a crença que eles tinham. E eu não duvido não. Eu não duvido não que tenha sido demoníaca essa tempestade. E que quando Jesus fala, sem alterar a voz, Jesus está falando, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. E quando Jesus fala é hora, é hora. Quando Jesus fala não é hora, não é hora. Aleluia. Talvez a gente está se descabelando por conta de uma situação. Mas o Senhor está com tudo sob controle. O Senhor não está desesperado. O Senhor só olha para nós com pena, porque a nossa fé às vezes é pequena para alcançar o nível que a gente precisava alcançar em fé. No nome de Jesus. E aí a Bíblia vai nos contar que os discípulos estavam com medo dessa tempestade. Mas que a partir do momento que Jesus se levanta, sem alterar a sua voz, Ele manda a tempestade se acalmar. E ela obedece à voz do Mestre. Aleluia. Mudou o medo agora. Aleluia. Aleluia. Agora o medo que estava das coisas de fora, aquelas tempestades, agora o medo passa a estar dentro do barco. Eles agora não estão mais com medo daquilo que se acabou, acabou. Aquilo acabou. A tempestade cessou. Agora eles estão com medo do próprio Jesus. Porque eles diziam assim, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo foi transferido. Eles enfrentaram o que estava fora, mas agora vem o medo do que estava dentro do barco. Aleluia. Isso nos ensina que nós nunca descobrimos o poder que está dentro de nós, até a gente começar a enfrentar o que está fora de nós. Que tempestades para Deus são didáticas, para nos revelar habilidades dos quais nós não descobrimos se as tempestades não tivessem vindo. Quer ver algo que te dá muita habilidade? Um problema dentro do teu casamento. Você vai orando, pedindo para Deus direção, pedindo para Deus sabedoria. De repente você está agindo de forma diferente com o cônjuge, de uma maneira que Deus tem te dado como estratégia e habilidade para vencer aquilo, aquela dificuldade que surgiu entre o casal, que quando você olha para trás você fala, meu Deus, eu não conseguia fazer isso dias, anos atrás. E olha quem sou eu hoje, olha o que Deus tem feito em mim, que está mudando o meu relacionamento, que está mudando a minha casa. Deus vai te dar habilidades se você começar a enfrentar com Ele as suas tempestades. E quando você começar a vencer os seus problemas, você vai olhar para dentro de si e você vai falar, meu Deus, eu não sabia o poder que eu tinha em Ti, Senhor, porque em Ti eu tenho e eu posso todas as coisas, dos quais a gente não descobre se as tempestades não virem. Glória a Deus. Tempestades são didáticas de Deus. É como aquela professora que prepara a sua aula para ensinar exatamente aquilo que ela quer para os alunos naquele dia. O Senhor tem que nos ensinar. O Senhor tem que produzir em nós habilidades, sabedoria. O Senhor tem que produzir em nós estratégias e Ele sabe como fazer. Por isso, aquilo que nós estamos passando, independente do que seja, fala para Deus, me mostra o que o Senhor está querendo me ensinar com isso. Me mostra isso. O Senhor te mostra, você aprende rapidinho, pula para a próxima fase, vai acima mais um degrau, em nome de Jesus Cristo. As tempestades também têm o poder de arrancar de nós aquilo que nós não temos. Nós achamos que não temos força, nós achamos que nós não temos capacidade, nós achamos que nós não temos praticamente nada, e verdadeiramente nós não temos. Mas em Deus nós somos tão fortes que a gente nem imagina onde nós podemos chegar se nós dar lado para Jesus, segurar a mão dele e falar, vamos comigo, vai comigo, Senhor, porque sozinho eu não dou conta. Aleluia. Aí você pode dizer, mano, mas eu sou fraco, incapaz, eu não tenho capacidade de nada, de vencer o meu problema. Como a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, 9. Dá para por aí? Amor. Qual o nome do meu amor? Rian. E disse, a minha
ácida. Paulo estava passando um problema, uma situação difícil, um espinho na carne, diz a palavra de Deus. Ele diz que ora 3 vezes para Deus, para ser livre desse espinho na carne, que nós não sabemos o que é. E Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quanto mais você se sente fraco, quanto mais você se sente humilhado, quanto mais quebrantado você fica, mais poder de Deus é derramado sobre a tua vida. Então, não se sinta miserável por conta da sua fraqueza, mas se sinta forte, empoderado do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não tem nada mais que nos capacita do que a nossa própria fraqueza. Nada mais pode nos derramar tanto poder do que a nossa própria fraqueza. E reconhecer isso em oração. Aleluia. Como que eu faço isso? Obedecendo Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não te espantes, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te mandei, diz o Senhor. Eu que mandei você ser forte. Aí a gente olha e já fala: Pai, como que o Senhor pede uma coisa dessas? Eu estou incapaz. Olha por mim, olha a situação que eu estou passando, olha o que vem sobre mim. Jesus está falando: você não sabe de nada, não é você que faz, é no meu poder que você vai avançar, menina. É no meu poder que você vai dar um passo à frente, homem. Então, em nome de Jesus, vai com Ele, vai vencer suas lutas, suas tempestades. Oh, aleluia! Agora tem algo muito interessante que eu aprendi sobre o exército de Israel. O exército de Israel tem uma palavra que eles têm como liderança ali, o líder, o chefe do exército. Toda vez que eles estavam, isso é história, eu não sei se hoje ainda acontece isso. Toda vez que eles estavam em guerra e que o chefe do exército sabia que o inimigo era mais forte do que ele falava assim: olha, ou recua. Tinha 2 saídas, né? Quando o inimigo é mais forte do que eles, tinha 2 saídas. Ou eles recuavam para não enfrentar aquilo que eles sabiam que não ia dar conta, que o exército era muito mais poderoso, ou eles usavam uma palavra que é kadima, e kadima significa tempestade. Ou seja, ou eles recuam, ou eles iam para cima do inimigo como uma outra tempestade. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Vai para cima da sua tempestade como se você fosse outra tempestade. Porque o Deus que está dentro de você te capacita para isso. Aleluia! Mas vai entender que você é fraco, você não consegue nada, mas em Deus a gente consegue. Então vai para cima da tempestade como se você fosse outra tempestade. Quando se levanta o exército, eles falam: recua ou cadima, vamos para cima. Dá um problema, arruma um problema para o teu problema, para ele se arrepender do dia que surgiu na tua vida. Eu não acreditava, ele vai dizer assim: eu não acreditava que esse homem era de Deus desse jeito, estou ferrado, vou dar as costas e vou embora rapidinho. Não tem demônio que fica, não tem situação que fica de pé quando você age no poder do nome de Jesus. Quando você enfrenta nessa autoridade que o próprio Senhor nos deu. Você vai recuar ou você vai fazer um cadinho para cima da tempestade? O que Jesus falou não foi cadima. Aqui, Jesus não falou cadima, mas Ele é o próprio cadima. A voz do Senhor é a própria tempestade que a gente precisa para que as nossas tempestades caiam por terra. É a voz do Senhor que precisa ser liberada na minha e na tua casa para que esse problema seja destruído. É a voz do Senhor que Ele está disposto a falar. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, você põe para mim, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Aleluia. Nós temos armas de guerra. Meu irmão, porque nós estamos em guerra, você sabe disso? Não é a guerra de Israel lá com a Gaza, não é aquela guerra. Nós cristãos estamos em guerra, nossa guerra é espiritual. E se você não sabe que você está em guerra, você já está perdendo a sua guerra. Então, ou você se dispõe a lutar, ou você vai perder. Porque uma vez que o teu coração, o teu entendimento conhece a palavra de Deus,
o inimigo não gostaria que você estivesse conhecendo. Então ele vai começar a se levantar. Você já ouviu falar assim, quanto mais eu oro, pior fica? Porque quanto mais você ora, mais vitória o Senhor está apontando para você, mais caminhos o Senhor está abrindo na tua vida, e o inimigo não vai deixar isso barato, ele só vai te infernizar, mas você tem que ser um cadima sobre ele. Lembra dessa palavra? Seja um cadima sobre outro cadima, vença ela em nome de Jesus, vai para cima, arruma um problema nesse problema, ele tem que rodopiar para conseguir manter vivo na tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos ser fortes e resilientes em Deus. Nós precisamos resistir. Resistir. Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, vai falar da armadura de Deus. E a gente tem armas de ataque e a gente também tem armas de defesa. Quando o dia está mal, quando a situação está crítica, se esconda debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é arma de defesa. Aleluia. Quando aquele povo de Israel Quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, qual foi a última praga, irmãos? O anjo da morte passaria nas ruas, e a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas não seria atacada, os primogênitos não morreriam naquela casa, porque o anjo da morte estaria como se fosse a casa com sangue, estaria escondida debaixo desse sangue. E hoje o sangue que nos esconde é o sangue de Jesus, porque aquele sangue daquele animal morto lá no Egito representava o sangue do Cordeiro único e verdadeiro de Jesus Cristo. E se o anjo da morte passou lá e não viu aquele povo, não entrou na casa onde tinha o sangue, eu quero te dizer, onde há o sangue de Jesus derramado sobre a tua casa, o anjo da morte, nem o demônio, nem o principado pode entrar. Ele pode nos intimidar, ele pode nos amedrontar, mas morte ele não trará, porque ele não tem poder para isso na casa que está escondida debaixo do sangue de Jesus. Ah, mano, minha casa não serve a Deus, eu sirvo sozinha. Você é a coluna. Está vendo essa coluna no meio da igreja? Ela está sustentando todo esse peso desse telhado, é ela que sustenta. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Se você serve sozinha, você está sendo essa coluna dentro da tua casa. Não saia da posição, porque ainda que esteja um peso bem pesado nas suas costas, é você que está sustentando uma casa toda. Aleluia. Entenda a situação da tua vida no mundo espiritual. Você é a coluna de Deus ali dentro. Não desista, não arreda o pé. Não arreda o pé, está difícil, continua. Continua, você está com Deus, você está com tudo. Oh Senhor, é que a gente quer ver manifestação da glória todos os dias. A gente não consegue se firmar. Uma vez a pastora Heloísa foi lá na igreja de Prudente. Vocês conhecem a pastora Heloísa? Pirapó, eu estou me sentindo já em casa. A pastora Heloísa, ela deu uma palavra que marcou a gente, né, pastora? Ela falou assim: não é só precisou de uma palavra, não é só precisou de uma direção, e não é caminhou anos e anos debaixo de uma direção apenas, e vinha luta, e vinha povo dando risada dele, e vinha zombaria para Noé, porque naquela época não havia caído chuva do céu, e Noé estava falando: vai cair chuva, e ele construindo o seu barcão, né? Construindo a arca, e em meio a tantos impedimentos, Noé se manteve firme, e Noé só precisou de uma vez ouvir a palavra de Deus, uma vez ouvir a voz do Senhor, e Noé permaneceu firme mediante uma palavra. E a gente quer ouvir todos os dias, para a gente falar: para hoje eu me mover, eu preciso ouvir a voz de Deus de novo. Se hoje aquela profeta não falar comigo, eu não continuo na palavra. Se hoje a Bíblia não fala isso comigo, eu não continuo. Para de mimimi, irmão. Ou você é maduro ou você é criança. A Bíblia diz que Deus só entrega coisas grandes para maduros na fé. Crianças não recebem, crianças precisam de leitinho, precisam de babá, precisa de pessoas que cuidam. Agora, se você está maduro na fé, sua mente está posicionada em Deus, firme na palavra que você já ouviu,
de Jesus. A Bíblia diz assim, Efésios 6:10: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a Bíblia diz fortalecei-vos, ele está falando assim, seja forte. E para a gente ser forte, requer duas coisas para a gente ser forte. Requer coragem da nossa parte e requer uma decisão da nossa parte. E é aqui que eu vou encerrar a palavra. O Senhor está pedindo para a gente ser forte, tendo coragem e tomando decisões. Primeiro, contra os seus pecados. Você com os seus, eu com os meus. Não posso te apontar o seu, nem você pode apontar o meu. Coragem para enfrentar a realidade dos nossos pecados. E uma decisão forte de abandoná-lo. E o diabo vai soar no teu ouvido dizendo, é pequeno demais. Você vai conseguir viver com ele. Você vai entrar no céu com ele. Pode deixar do jeito que está. É mentira, meu irmão. Pecado é pecado. Santidade é santidade. Então, em nome de Jesus, que haja uma coragem da tua parte e da minha, para a gente separar o que é pecado do que não é e tomar a decisão, eu vou abandonar. Em nome de Jesus. Fortalece-me, Senhor. Falou comigo? Lê, falou comigo? Não. Segunda coisa, requer coragem e requer decisão para a gente pôr em prática Romanos 12:2. Não nos conformeis com este mundo. O mundo quer te dar uma forma. Sabe quando você faz um bolo de uma forma redonda? Como é que ele sai? Redondo. Quando você faz um bolo de uma forma quadrada, sai quadrado. A Bíblia está falando, não nos conforme com o mundo, nem como o povo lá fora pensa. Porque o povo lá fora vai te ridicularizar. O povo lá fora ridiculariza o povo de Deus. Porque a gente é cafona, porque a gente é quadrado, porque a gente anda com princípios que dizem eles que já são ultrapassados. Mas a Bíblia não é ultrapassada, como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então nós não podemos nos conformar com os nossos costumes, com os costumes do mundo e também com os nossos costumes antigos. Um testemunho da minha vida é que eu vim de uma família que era espírita. E espírita, eu acho que é aquela, como é que fala, espiritismo Daisho que fala, onde minha avó recebia entidades, minha tia, meu avô, no fundo de casa. E aquelas entidades, a Zé Pilintra, você conhece tudo, né, Leto? Vem aqui, vamos dividir o nosso testemunho, que eu acho que é parecido. Então eu conheci isso aí na minha infância. E eu não tinha conhecimento de Deus. E ao mesmo tempo que eles tinham esse trabalho espírita no fundo de casa, recebiam aquela caixinha da Santinha para rezar o terço, né? A gente também tinha que sentar na sala e rezar com a avó e com o vô ali, obediência, tudo. A gente fazia tudo isso. Quando eu conheci a palavra de Deus, e eu lembro que nessa época de infância, nessa ignorância toda, que minha família toda era católica, meu avô servia lá no culto da igreja, ele era ministro, né, que se diz, e nessa ignorância toda, o povo servia Deus sem saber o que era isso, sem saber qual era a palavra, sem saber o Evangelho. E eu lembro que eu falava assim para minha mãe, por que Jesus teve que morrer numa cruz para nos salvar? Eu não entendo. E minha mãe também não sabia explicar, e minha avó muito menos. E eu cresci com tanta vontade de conhecer os porquês desse Evangelho, os porquês da morte de Jesus, que eu só conheci depois, aos meus 20 anos, quando eu entrei numa igreja evangélica e eu conheci a palavra mais profundamente e eu comecei a estudar. E essa ignorância toda, eu conto que esse versículo eu vivi, porque eu falava assim para Deus nas minhas orações tão inocentes que eu nem sabia orar. Eu falava, Pai, o que eu conhecia do Evangelho, o que eu conhecia de Deus, era aquilo que minha avó me ensinava, receber entidades, orava com as mãos tremendo assim na minha cabeça, falava uns nomes estranhos, era uma coisa tão estranha. Eu tinha medo de dormir, eu me escondia debaixo da cama, eu e minhas irmãs faziam coisas erradas escondidas, a gente fazia tanta coisa ruim, e eu não quero viver essa vida. Agora, Senhor, por favor, tudo que tem na minha mente, eu orava desse jeito, tudo que tem de lembrança, de coisas erradas, Senhor, tira tudo, limpa e reconstrói todo o meu entendimento, reconstrói todas
me reconstruiu, não conforme o mundo ou conforme aquilo que eu aprendi, que eu vivi na minha infância, mas conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu estou ainda em crescimento, em nome de Jesus. Eu estou lendo um livro que fala da autoridade contra o poder das trevas, de William Burnout. Esse livro foi recomendado por Quitar do Fogo do Avivamento. Quem é o autor daquele livro, gente? Me ajuda? Ninguém sabe? Aquele de óculos. Esqueci. Ele já morreu há muitos anos, mas eu estava vendo um vídeo dele, bem antigo, e ele recomendava esse livro para a plateia. E eu fui atrás e consegui esse livro, e olha uma frase que ele fala lá: muitos perdem o céu porque têm vergonha de ir vestidos como bobos. Não é Jimmy Swagger, não. Não é lobos, é bobos. Ele está dizendo lá: muitos perdem o céu porque têm vergonha de ir para o céu vestido de bobo. Porque é assim que o mundo nos vê. Mas não liga para o mundo não, porque o céu quem vai ganhar é você, meu irmão. Tenta ganhar o mundo para o céu também. Não deixa ele ir para o inferno. Não. Arranca ele em nome de Jesus. Não te chamou para isso. Terceiro, sejam fortes. Ser forte requer coragem e decisão. Para quê? Para confiar em Deus que parece se retirar no momento que a gente mais precisa. Quer um exemplo? Esther, para salvar uma nação inteira contra a morte, ela entrou na presença do rei Assuero sem ser convidada. Sabe o que isso significava? A possível morte dela. Quem entrasse na presença do rei sem o rei apontar o cetro dele de ouro poderia ser morto. O rei poderia falar: leve nada. Mas Esther, com ousadia, sem ver o sorriso no rosto do rei, ela entrou porque ela sabia: é isso que eu preciso fazer agora. Requer coragem para isso. Requer uma decisão muito firmada para isso. Para fazer as coisas sem ter uma direção de Deus, sem ter um sorriso no rosto do Senhor, né? Sabe? Enfrentando leões. Ela precisava de coragem. Ela foi forte, ela venceu. Ela entrou com Deus naquela sala, na presença do rei. E o rei lhe foi agradável. E o rei cancelou aquele decreto de morte sobre os judeus. Por isso que a nação existe até hoje, por conta de um ato de coragem e de decisão, porque Esther decidiu ser forte no Senhor. E quarto, para acabar, é preciso ter coragem, é preciso tomar decisão importante quando o inimigo parece ser mais forte que você. Exemplo: quando Davi decide enfrentar Golias, muito mais forte, um soldado experiente contra um garotinho com apenas algumas pedras na sua mão. Ele precisou de coragem para enfrentar aquele homem, mas ele disse: você vem contra nós, falando blasfêmias contra o Deus de Israel, eu vou contra ti, em nome do Deus de Israel. Ele sabia o Deus que ele servia. Se você ter conhecimento do Deus que você serve, muitas lutas serão evitadas na tua vida. Muitas lutas serão destruídas antes mesmo de começar. Se você tiver conhecimento, se você buscar conhecer a Deus mais profundo. Aleluia. E Gideão e seus presentes? Tinha milhares e milhares, né? Gideão e seus presentes, agora é nome do nosso grupo de intercessão lá em Pirapó. Nós temos esse nome, Gideão e seus presentes. Nós ainda estamos 10, mas os 290 virão, em nome de Jesus. Ei, o Senhor foi mandando fazer algumas situações lá para ti, mandando o exército para o povo ir embora. Aqueles soldados foram embora e só sobraram 300 com Gideão para lutar. Era Deus querendo dizer: eu não me importo com a força do teu exército, porque quem opera através da tua vida sou eu. Quem faz o milagre, quem vai destruir o inimigo sou eu. Aleluia. E Deus faz questão de que a gente entenda que a gente é fraco mesmo, para que a gente saiba que é só nele que tem o poder, é só nele que tem o livramento, é só nele que tem a vitória, é só nele que a gente vai viver o milagre. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você guarde no coração essa palavra. Eu não sei aquilo que te marcou, mas que o Senhor continue remoendo ela no teu coração, para que a gente não olhe para os nossos problemas com medo de enfrentá-los. Porque parece que quanto mais você mexe no cacho de abelha, mais elas virão contra você, né? Isso é no mundo natural. No mundo espiritual, quanto mais você se posiciona em coragem, em força,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Papai querido, Senhor, nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pelo entendimento, nós te agradecemos por mais uma vez ter misericórdia de nós e nos ajudar com as nossas lutas. Agora nós sabemos mais um pouco que, independente do que venha contra nós, nós podemos ir contra ela, contra essa tempestade. E nós, Senhor, firmamos um pacto com o Senhor aqui, se assim eu posso dizer. Nós tomamos uma decisão, pelo menos eu tomo, se você toma aí, toma posse, fala com o Senhor, de enfrentar as nossas dificuldades, seja ela de onde vem, no poder do teu nome, Senhor, com coragem, com ousadia, tomaremos a decisão de estar contigo, porque nós já sabemos o final dessa história. O barquinho chegou do outro lado, sã e salvo, a tempestade foi repreendida, nenhum mal lhes fez, porque o Senhor estava ali. Nos faz, Senhor, ter fé na tua palavra. Ah, Senhor, talvez o que nós precisamos hoje é ter fé e confiança para continuar a nossa peleja. Ah, Senhor, aviva a nossa fé nessa noite, aumenta a nossa confiança em ti e em tudo que o Senhor já disse para nós na tua palavra. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.